Jesus Cristo, louco, impostor ou Deus? Esse vídeo é baseado no livro Jesus Cristo é Deus, editado pela editora Cleófas, cujo dono é o professor Felipe Aquino. Ele que diz o seguinte sobre esse livro: este é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Mostra de maneira simples, profunda, científica e real que Jesus Cristo de fato existiu e que é Deus. O seu autor, o padre espanhol José de Laburu, um dos melhores pregadores em língua espanhola, apresentou em 8 conferências magistrais a figura divina de Jesus, com base nas profecias do Antigo Testamento, que se realizaram em todos os seus detalhes. Pela ciência racionalista, inimiga da fé católica, pela história e pela Igreja, a obra de Cristo é um livro que todo católico precisa ler mais de uma vez. Bom, nós vamos trazer apenas um dos muitos argumentos do livro. Esse é o argumento que ele foi buscar na ciência, sobretudo na ciência racionalista e materialista. A ciência, que para o padre Laburu não é apenas o estudo de um livro devorado numa noite, porque ele considera que os argumentos são de quem domina o grego e o hebraico, de quem é capacitado para altos estudos, de quem conhece bem a filologia, de quem manuseia todas as bibliografias referentes à matéria e daqueles pensadores que chegaram a dedicar a existência ao estudo. Então, partindo dos textos desses ilustres intelectuais, sobretudo na seara teológica, que buscaram negar de forma mais racional possível a divindade de Jesus, o padre Laburu demonstra com o texto dos próprios críticos que a ciência racionalista vê Jesus Cristo como a inteligência mais sublime e mais profunda, da qual recebeu a humanidade, a doutrina mais prática e mais bela, mais simples e mais rica em conteúdo, mais consoladora e reabilitadora. Para citar um exemplo, Ernest Renan diz que Jesus se encontra no mais alto cimo da grandeza humana, superior em tudo aos seus discípulos, princípio inesgotável de conhecimento moral, a mais alta. Nele se condensa tudo quanto existe de bom e elevado em nossa natureza. Já para Jean-Jacques Rousseau, se a vida e a morte de Sócrates são as de um sábio, a vida e a morte de Jesus Cristo são as de um Deus. O professor Adolphe Arnac comenta que foi Jesus Cristo quem pôs à luz, pela primeira vez, o valor de cada alma humana, e ninguém pode desfazer o que ele fez. Qualquer que seja a atitude que diante de Jesus Cristo se adote, não se pode deixar de reconhecer que na história foi ele quem elevou a humanidade a esta altura. O poeta Goethe, que se dizia um não cristão, por outro lado chegou a escrever: curvo-me diante de Jesus Cristo como diante da revelação divina do princípio supremo da moralidade. E aqui surge a primeira parte da argumentação. Justamente pelas qualidades meramente humanas que a ciência racionalista atribui a Jesus, é que se conclui de maneira intuitiva ser ele Deus. As perfeições que a ciência racionalista lhe concedem, mesmo buscando negar que ele seja Deus, levam, pelo contrário, a deduzir que Jesus Cristo é realmente Deus. Mas como assim? Ouçam, foi Jesus mesmo que disse nos seus evangelhos, e aqui não estamos falando da veracidade dos evangelhos, pois é tratado em outra parte do livro, Jesus disse que ele e o Pai era uma e a mesma coisa. Ele era filho de Deus, que antes de Abraão ele já tinha existência, que Abraão desejou ver o seu dia. Jesus disse que ele era maior que Salomão. Jesus disse ainda que aquele que por ele não abandonasse os pais e tudo quanto possuísse, não entraria no reino dos céus. Foi Jesus também que disse que ele tinha todo o poder, tanto no céu como na terra. Jesus disse ainda, entre outras coisas, que ele voltaria para julgar, no dia do juízo final, e a julgar a humanidade toda. Jesus disse isso repetidas vezes, asseverando, exigindo que acreditasse no que ele dizia. Ele disse tanto particularmente como em público, disse com tal clareza e tão categoricamente que justamente por dizer isso, levaram-no à cruz. Até aqui, estamos com dois fatos. De um lado, a crítica da ciência racionalista,
concluindo que Jesus, por suas obras, atitudes e palavras e moralidade, foi o ser humano mais perfeito que jamais existiu. De outro, o próprio Jesus já havia dito de diversas formas que possuía atribuições que eram mais que demasiado humanas. Ora, se Jesus Cristo não era o Filho de Deus, se não era maior que Salomão, nem anterior a Abraão, nem possuía todo o poder no céu e na terra, se não era o juiz da humanidade, mas acreditou nisso, observa o Padre Laborô, então Jesus Cristo não passava de um paranoico, um delirante megalomaníaco, um louco. Agora, se Jesus não acreditou no que ele dizia, mas sabia que não era nem filho de Deus, nem nada do que ele afirmou e reafirmou, ameaçando até de condenação eterna aqueles que não acreditassem em suas palavras, então Jesus foi um refinado embusteiro. Jesus Cristo foi um impostor. Essa é uma das situações que o Padre Laborô nos coloca para que respondamos à pergunta do livro. O argumento é bastante persuasivo e convincente, fundado sobretudo em pura lógica racionalista, mostrando que os próprios críticos, mesmo com todo o esforço intelectual, não conseguiram encobrir. Para nós, fica a lição e também o convite para apreciar com mais cuidado essa obra, para que possamos também ajudar a outros e a nós mesmos a concluir como o soldado romano na cruz, que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus, e mais que isso, dizer como Tomé, que Jesus é meu Senhor e meu Deus. Esse é o canal Notícias Católicas, hoje com vídeo tratando de doutrina da fé. Se gostou, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Um forte abraço.